Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando, monitor aqui do projeto, e hoje nós vamos falar sobre limites. Então tá, vamos entender o que é um limite. Imagina que nós queremos determinar nessa função aqui o que acontece com a função quando o x vai se aproximando de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, x vai se aproximando de 2 pela esquerda e pela direita. E aí, se nós formos observar, à medida que o x se aproxima de 2 pela esquerda, a função vai se aproximando de 3. E à medida que o x se aproxima de 2 pela direita, a função também vai se aproximando de 3. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o limite de x mais 1, quando x tende a 2, ou seja, o x está se aproximando de 2, é igual a 3. E aí nós temos a primeira característica do limite, que é a seguinte: se a função é contínua, ou seja, se a função não tem nenhum buraquinho, ela é contínua, o limite dessa função vai ser sempre o valor dela para o x que nós determinamos. Então, nós dizemos que o limite da função f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. A função, para que exista o limite naquele ponto, não precisa ser contínua naquele ponto. Vamos observar esse segundo exemplo. Nós temos uma nova função que não é contínua quando x é igual a 3. Mas, mesmo assim, nós conseguimos determinar o limite dessa função. Por quê? Porque o que importa para mim é o que está acontecendo no entorno desse ponto. O ponto em si não é relevante, tá? Eu não estou olhando para o ponto em si, eu estou olhando para o que está acontecendo no entorno do ponto. Então, à medida que o x vai se aproximando de 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função vai se aproximando de 6, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, mesmo essa função não sendo contínua nesse ponto, nós dizemos que o limite, que eu vou chamar essa função de f de x, quando x tende a 3, vai ser igual a 6. Tá? Mas cuidado, nem toda função que não é contínua a gente vai conseguir determinar o limite. Tá? Mas para em alguns casos específicos, é possível sim determinar o limite. Então, vamos fazer alguns exemplos. Nós já sabemos que quando a função é contínua naquele ponto, basta encontrar o valor da função para aquele ponto. Então, o 2x ao quadrado mais 2 é uma função quadrática que ela é contínua. Então, o seu limite vai ser simplesmente substituir o valor de x por 2, vai ser o f de 2. Então, fica 2 vezes 2 ao quadrado mais 2. Isso aqui fica 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, o limite dessa função é 10. Vamos calcular o limite de e elevado a x quando x tende a 0. Olha, de novo, e elevado a x é uma função exponencial e ela é contínua nesse ponto. Então, basta eu pegar o e e no lugar de x eu coloco 0. Então, e elevado a 0 vai dar 1. Então, o limite dessa função quando x tende a 0 é 1. Tá. Mas e se eu tiver uma função que nem lá no segundo exemplo, em que ela não é contínua naquele ponto?
como que eu faço para determinar seu limite? Para isso nós temos um teorema, que ele fala o seguinte: se f de x é igual a g de x para todo x diferente de a, ou seja, se elas são iguais, só que num ponto ela não é contínua ou num ponto elas divergem, eu posso garantir que o limite de uma, quando x tende ao próprio a, vai ser igual ao limite da outra quando x tende ao próprio a. O que esse teorema fala? Esse teorema fala, olha, se você encontrar uma função auxiliar, tá? Se você encontrar uma função auxiliar que é contínua naquele ponto, as duas funções vão ter o mesmo limite naquele ponto. Então, vamos aplicar isso em um exemplo. Imagina que nós temos aqui limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Repara que essa função não é contínua quando x tende a 1. Por quê? Não é contínua em x igual a 1. Por quê? Se eu substituir aqui no denominador x por 1, vai dar 0 e nós vamos ter uma indeterminação, né? Uma divisão por 0. Então, para conseguir determinar esse limite, nós temos que encontrar uma função auxiliar. Então, para encontrar uma função auxiliar, eu vou simplificar essa fração, tá bom? Então, repare, x ao quadrado menos 1 é um produto notável, que eu posso escrever como x mais 1 vezes x menos 1. Todo mundo dividido por x menos 1. Então, eu posso cortar, e aí eu encontro minha g de x, que é minha função auxiliar, que vale x mais 1. Então, isso aqui tem que ser igual ao limite de x mais 1 quando x tende a 1. Então, isso aqui é 1 mais 1, que é igual a 2. Outro exemplo. De novo, aqui, se eu substituir o meu x, tá, por 3, no denominador aqui vai ficar 3 menos 3 e vai dar 0. E aí eu vou chegar numa indeterminação. Então, essa função ela não é contínua nesse ponto, quando x vale 3. E aí, de novo, eu vou ter que usar essa estratégia de encontrar uma função auxiliar. Para isso, eu vou simplificar novamente essa função usando fatoração. Então, aqui em cima é um trinômio do quadrado perfeito, que vale x menos 3 ao quadrado dividido por x menos 3. Olha, posso cortar e eu chego que a minha g de x, que é a minha função auxiliar, vai ser igual a x menos 3. Então, isso aqui é igual ao limite de x tendendo a 3 da função x menos 3. Agora sim, essa função é contínua quando x vale 3, então basta substituir. 3 menos 3, 0. Então, o limite dessa função é 0. Por fim, pessoal, vamos ver algumas propriedades dos limites. A primeira delas é o seguinte: o limite da soma ou subtração de duas funções vai ser igual à soma dos limites, ou à subtração dos limites. Tá? Então, eu posso usar essa propriedade. A segunda delas é uma análoga para multiplicação. Então, o limite da multiplicação de duas funções, do produto de duas funções, é igual ao produto dos limites. O mesmo vale para a divisão. O limite da divisão de duas funções é igual à divisão dos limites.
E aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque aqui g de x tem que ser diferente de zero, né? Tem que ser não nula. Além disso, se eu multiplicar a função por uma constante, o limite dessa função fica multiplicado pela constante, e o limite de uma constante é igual à própria constante. Então, o limite de 5 é igual ao próprio 5, tá bom? Então, era isso, pessoal. Obrigado. Espero ter contribuído com o estudo de vocês.